Boa noite, pessoal. Bom, responder algumas perguntas aqui. Faz tempo que eu não gravo live, né? Não tá dando tempo. Esse final de semana foi bem corrido, aí tava resolvendo algumas coisas e junto com os nossos amigos aí praticantes, conversando muita coisa, daí surgiram algumas perguntas e dentre elas outras já estavam aqui pendentes, então vou aproveitar para explicar isso num contexto geral. É bom quando a gente encontra, né? Que foi o meu caso esses dias agora, encontrei alguns amigos que dificilmente eu vejo presencialmente, encontrei outros professores, enfim, de várias linhagens, né? Quando a gente fala aí em questões de práticas internas. Quando a gente coloca aí práticas internas, isso volta para a parte de Qigong, né? Qigong, para alquimia interna taoísta, para budismo, yoga, enfim, se enquadra em N disciplinas, desde que tenha um método, um fundamento. Então, se a gente pegar pela Umbanda, pelo Candomblé, qualquer técnica, a própria arometria, né, que o Rodrigo ensina, tudo aquilo que tem um fundamento, que tem uma base, que as pessoas têm uma identificação e alguma coisa que elas consigam praticar, a gente fala que é uma forma de prática interna, né? Eu tento englobar, como eu não sou religioso, eu não coloco isso como uma coisa fixa, né, que tem que ser assim, então a gente tenta ensinar de acordo com o que pratica. Então, dentro do tema do que o pessoal estava comentando, né, vieram algumas questões interessantes. Eu estava conversando com alguns amigos que também são instrutores, são pais de santos, são alquimistas, enfim. É uma galera que já pratica aí há um bom tempo. E tem uma galera até bem mais velha do que eu, né, em idade, em relação a conceitos de outras linhagens, que é bom a gente trocar figurinha tudo. E o pessoal estava me questionando muito, algumas pessoas me questionando muito, sobre relacionamentos dentro da espiritualidade. Aí nos dois contextos, né? Já vou aproveitar para inserir os dois contextos aqui, tentar ajudar da forma como eu acho que sei. Como eu costumo dizer, eu não sou dono da verdade, mestre de ninguém, então aqui é só um bate-papo de pessoas que têm afinidade. Era para mim estar atendendo uma pessoa agora, mas acabou não dando certo, então estou aproveitando esse intervalo entre uma coisa e outra para tentar gravar de forma ao vivo aqui isso, que eu prefiro explicar essas coisas falando aqui ao vivo do que gravar e ficar editando. Eu não edito meus vídeos. Então eu não lembro que ano que eu comecei a gravar vídeo, salvando no YouTube e tudo, mas eu entrei para começar a postar coisa em rede social. Eu vou explicar isso resumidamente para que vocês entendam o contexto. Então, eu vou falar de relacionamentos dentro da espiritualidade. Esse é o contexto, tá, da live aqui, do nosso bate-papo. Se é que eu sei alguma coisa disso, esse é o contexto. Então, eu vou tentar explicar também respondendo algumas perguntas que chegaram pela internet. Então, eu não vou colocar um contexto único, vou falar da parte espiritual e da parte dos relacionamentos dentro das traduções. Não estou falando de homem com mulher ou de questão sexual, principalmente no sentido de professor-aluno, ou no caso aí, algumas pessoas conversaram comigo, que são pais de santos ou balaôs, ou mestres, né, monges de algumas linhagens que eu tenho contato aí ao longo do tempo. Então, essa questão do tempo que a gente pratica alguma coisa, a gente tem que tentar entender de onde vem, né? E a gente aceitar que ninguém sabe nada, no final das contas. Tudo, de certa forma, é um pouquinho do todo. E quando a gente fala de relacionamento dentro da espiritualidade, eu vou explicar um pouquinho a minha forma de enxergar isso para ficar fácil de eu explicar o porquê que eu vou falar algumas coisas aqui, né? Então é complicado explicar algumas coisas pensando exatamente no que a pessoa quer ouvir. Aí vem a confiança e o respeito. Então o que eu vou explicar aqui, de novo, eu não sou dono da verdade. Eu vou colocar alguns pontos de atenção, lembrando que eu publico vídeo, tudo que eu falo aqui, eu não edito, está salvo lá no YouTube. Já desativei a monetização, não tenho saco. Então quem quiser doar ou fazer alguma coisa ou bater papo direto comigo, eu salvo os vídeos lá e deixo. Eu comecei a postar textos na internet aberto, se não me engano foi em 2011, que eu comecei a salvar muita coisa. Esses tempos atrás agora, uma amiga minha, ela perguntou se eu poderia passar alguns textos que eu tinha na época para ela, que ela queria dar uma olhada, ler um pouquinho, enfim. Eu perdi basicamente muita coisa do que eu salvava na época, eu não salvava vídeo, nada dessas coisas, e escrevia de qualquer jeito, então não tinha muito tempo de fazer correção ortográfica, nada, era uma escrita mais crua. Então os tempos livres que eu tinha naquela época, eu tentava escrever alguns textos e salvava lá no Facebook, em algumas redes sociais, tinha grupo no Yahoo na época, aquelas coisas um pouco mais antigas, né? A gente está falando aí de 2011, 2012, por aí. Então, alguns textos ficaram lá. Eu não tenho nem acesso mais à minha linha de tempo no Facebook, não sei por que até hoje. Algumas pessoas, pega o texto lá que você postou no Facebook, esquece, a minha linha de tempo, se eu tento acessar, eu não consigo. Tem alguma trava, alguma coisa que deu tilt lá e nunca mais voltou ao normal. Eu tenho muita coisa que eu não ligo, porque tudo que eu já escrevi está em mim.
Se está em mim, qualquer um que me perguntar eu respondo. Eu não preciso ficar repostando o mesmo texto, né? Está na minha cabeça, faz parte do que eu sou e ao longo dos anos eu vou tentando melhorar. Então, dos textos que eu escrevia lá naquela época, antes de começar sequer a pensar em ensinar certas coisas, ou gravar vídeo, muito menos, porque eu não gostei muito de gravar vídeo, tá lá. Então, quem tem acesso à minha linha de tempo, tem. E aí eu fui compilar esses textos, só alguns, tá? Porque até mais ou menos 2015, 2016 eu ainda salvava esses textos de uma pasta minha dentro do Word. Então eu tinha acesso a pelo menos uma parte disso. De lá para cá, de 2016, por aí, eu parei de salvar. Então de lá para cá, todos os textos que eu coloquei na internet, as coisas que eu escrevi, não tem mais. Mas até naquela época tinha 790 páginas de texto escrito, de coisas que eu escrevi naquela época, né? Eu não estou falando isso para criar vaidade, nem porra nenhuma nesse sentido. Quem me conhece sabe bem. Era textos bem crus, mas de coisas que eu pratico até hoje. Então, quando eu comecei a explicar algumas coisas, eu vou chegar no contexto do relacionamento. Então, estou explicando algumas coisas que eu vivenciei sobre isso, para fazer sentido essa questão do relacionamento dentro da espiritualidade. Eu já expliquei algumas coisas do que eu pratico, de onde eu tiro isso, com quem eu já pratiquei, já dei referência de um monte de professora, dentro do Brasil, fora do Brasil, livros. Lá no meu canal do Torta Covas tem recomendação de um monte de livro, professor de um monte de linhagem. Então nunca puxei a sardinha só para mim desde que eu comecei a ensinar isso. Eu comecei a praticar mais assiduamente quando eu comecei a morar sozinho, quando eu tinha 19 para 20 anos ali. Então, entre idas e vindas, fiquei morando em algumas outras cidades, alguns outros estados, e fui tendo acesso ao longo do tempo a alguns materiais. Mas lógico, quando a gente está ali com 18, 19, 20 anos, a maturidade que eu tenho agora, pensando nessa encarnação só, né? Conforme a gente vai desenvolvendo certas coisas, isso é de forma exponencial, desde que a gente tenha respeito pelo que pratique. Então, conforme a gente vai recordando o que esqueceu, quanto mais velho, né, a gente vai ficando, mais acesso, desde que a gente tenha maturidade e sanidade, mais acesso às coisas a gente vai tendo. É a questão do respeito dentro do que você pratica, em qualquer coisa, seja boa ou ruim. Então, lá atrás, quando comecei a praticar, até mais ou menos de 2000, vamos considerar de 2000 2001, vai? De 2000 2001 até ali 2004 foi idas e vindas. Então eu estava morando cada hora num lugar, cada hora ia um livro diferente. Sempre gostei de assuntos espiritualistas. Já trabalhava em empresa, comecei a trabalhar com 14 anos. Em algumas empresas pequititinha, né, em horários vagos que tinha, né, para poder aprender alguma coisa profissionalmente naquela época. E aí quando eu comecei a morar sozinho, a convite de uma empresa, comecei a ler muito livro de muita coisa. Seja de projeção astral, de esoterismo, li muita coisa de ocultismo na época. E aí em 2004 minha mãe veio a falecer. Eu já estava mudando, já tinha mudado de cidade algumas vezes, ela veio a falecer, teve câncer, né? Inclusive foi, de certa forma, uma inspiração quando isso aconteceu. Não tem sempre a parte boa, mas para toda a parte boa a gente tem que enxergar alguma coisa que nos ajude a mudar o contexto daquilo que a gente está vendo, né? Então no caso ela teve câncer quando era criança. Os médicos deram 6 meses de vida para ela, ela viveu 14 anos. E aí, quando ela faleceu, pouco tempo depois eu saí da empresa que estava e voltei para morar na mesma cidade, na casa do meu pai, durante algum tempo. Até, de novo, voltar a me mudar, enfim. E quando eu voltei, encaixotei um monte de livro, um monte de coisa que ela estudava lá, tudo de cunho espiritualista. Então tinha livro de tudo quanto é coisa, de Buda, de Yoga, de Espiritismo, de Ocultismo. Minha mãe tinha muito livro nesse sentido, porque ela gostava muito de estudar essas coisas. Tanto é que de 6 meses virou 14 anos, né? Ela tem os méritos dela para isso. E hoje eu entendo muita coisa que na época para mim não fazia sentido, eu ficava puto pra caramba, né? Como assim as pessoas sofrerem para poderem aprender certas coisas? Para mim isso nunca fez sentido. Então fez sentido depois que comecei a aprender algumas coisas, não justifica a gente querer sofrer para aprender, pelo contrário, a gente tem que aprender para não sofrer. A gente tem que tomar cuidado com o que deseja. Mas a partir do momento que a gente está sofrendo, tem que entender e achar algum ponto aí que dê para valorizar. E na época, quando eu voltei, né, fiquei 3 meses mais ou menos parado entre uma empresa e outra. E aí eu peguei esses livros que sobraram lá, que eu tinha encaixotado tudo, e por algum motivo, né, sobraram alguns livrinhos lá e comecei a ler. Não vou citar aqui de novo, já deixei isso daí muitas vezes aí como referência de livros que eu gosto, né, mas eram livros de taoísmo, de budismo, de yoga, enfim, uma coisa nesse sentido. Ali comecei a ler e achei naquela época. Eu estava namorando com uma pessoa, parei de namorar com a pessoa e fiquei um tempo sozinho. E nesse meio tempo sozinho, 3 anos sozinho,
decidi na época que talvez iria virar monge. Não era bem um talvez, né? Para mim já era meio que uma certeza. Então eu tinha pensado em virar monge, ia embora mesmo, comecei a estudar e praticar. Então trabalhava de dia e praticava à noite, era só isso que eu fazia, nada além. Ajudava no que dava em casa, cuidava das coisas que eu tinha que fazer, mas todo o tempo livre que eu tinha, fora trabalhar e fazer as obrigações mundanas, que a gente fala, que são obrigações mundanas, a gente tem que fazer, ter o mínimo de asseio e comprometimento com o corpo que a gente está usando aqui, né? Comecei a praticar, e fui praticando, e dali para frente eu nunca mais parei. Então, de 2005 para cá, eu nunca mais parei de praticar as coisas. Quando eu era criança, tive percepções de muita coisa, vamos dizer assim, aquela mediunidade estrambelhada, que você não sabe nem que existe, que era uma época diferente, né, ali década de 80. Então, as pessoas não falavam tanto disso, pelo menos não com criança, né, com adolescente. Então, a gente deixa quieto algumas coisas que a gente vê ou acha que vê, né. Como são coisas que a gente não tem como provar, então eu prefiro nem ficar comentando muito. Tem muitas coisas que eu percebia que eu não entro muito no mérito por um motivo simples. A gente vai chegar no relacionamento. Isso tudo tem a ver com relacionamento dentro da espiritualidade, tá? De certa forma, o maior relacionamento espiritual que a gente tem é com a gente. Então vocês vão entender isso do meu ponto de vista. E aí eu comecei a praticar. Entre idas e vindas, foi passando o tempo, eu fui conhecendo muitas traduções, fui para muitos lugares, conhecendo muita coisa, trabalhando normalmente. Então, tem muita gente que fala assim, para seguir o caminho espiritual tem que abandonar tudo. Se tem que abandonar tudo, então danou-se, porque eu não abandonei tudo, eu ia, né? Tava doidinho para ser monge, porque eu observei muita coisa ao longo da vida. E esse negócio de só acordar, comer, reproduzir, dormir e voltar a fazer isso todo dia, não fazia muito sentido. Eu falei, pelo menos a vida de monge, talvez eu aprenda alguma coisa espiritual que me deixe mais em paz, né? Mais sereno, mais pacífico, que me ajude a chegar nesse estado de iluminação que eu lia tanto nos lugares, em tudo quanto é tradição antiga, ancestral, né? Falava-se muito de iluminação. Mas, assim como o Buda disse, né? Não é uma coisa que se explica, é uma coisa que se cultiva. Então a gente tem que cultivar. E aí em 2005 eu conheci algumas traduções e comecei a praticar. Algumas em paralelo e algumas eu fui me dedicando mais a fundo. Dentre essas que eu me dedico mais a fundo, continuo praticando e cultivando e ensinando um pouquinho disso até hoje, né? E outras foram ficando ao longo do caminho, entre idas e vindas. Várias coisas foram aparecendo. Todas as traduções quase que eu praticava aí 3, 4, 5 anos, até falar que dava certo não dava. Algumas abandonei um pouco mais, abandonei depois de um tempo e outras não, continuo cultivando. E o que eu aprendi dentro dessas traduções é nunca desmerecer nada. Pratiquei coisas que machucaram, pratiquei coisas que deram muito resultado, mas nunca tratando aquilo que deu errado como uma coisa ruim. Isso não funciona, só que isso só vem depois que a gente aprende batendo cabeça. Porque uma das formas como a gente tem para aprender isso é justamente observando as pessoas que já estão praticando algum método, alguma tradição, para ver se essa pessoa que pratica, todo mundo pratica aquele meio do caminho, vamos dizer assim, né? Até você entender se é um caminho real ou não, se elas estão bem ou não. Então, para a gente começar a praticar alguma tradição, tem que primeiro ter vontade. Segundo, entender se aquilo é místico, é fantasioso, ou se tem algum fundamento, alguma realização envolvida em cima, que não seja só teórica, né? E quando a gente passa a ensinar essas coisas, tem que tomar um certo cuidado. Então, dali para frente, quando eu comecei a praticar, eu conheci linhagens, que a gente entende mais que são linhagens de práticas mais físicas, né? Você tem que praticar usando muito mais o corpo, através das asanas, das formas, das técnicas, inclusive marciais. Então, a gente pode pensar aí desde uma técnica de Shaolin, né? Que é uma prática de arte marcial, seja do norte, do sul, Wing Tsun, Aikido, não importa, são artes marciais. Todas elas, se forem sérias, têm algum tipo de treino interno também, né? Através de Qigong, né? Qigong ou outros métodos aí, dependendo do que você pratica. Tem as linhagens que são um pouco mais voltadas para a parte de ocultismo, a parte mais esotérica, aquele cultivo mais para trabalhar a projeção astral, para trabalhar visualizações. Tem outras que já têm um contexto um pouco mais amplo, enfim, tradução tem tudo quanto é tipo. Então tem aquelas que são as práticas, vou explicar, são as práticas básicas, em que você aprende uma série de formas, de técnicas, tudo, e você vai desenvolvendo, independente de outras coisas, independente de acreditar ou não. De repente você vai praticar uma yoga, né? Uma hatha yoga, uma kundalini, ou vai praticar um qigong, vai praticar uma alquimia internatalista, budista, vai praticar qualquer outra coisa. E você vai ali um tai chi, ou vai ali simplesmente pela saúde.
você não acredita em nada além de uma prática física. E não tem mal nisso. Você vai praticar só a parte física. Vai lá, vai praticar, e se você tiver um bom resultado para a saúde física, maravilha. Se você tiver algum outro resultado ou realização adiante disso, é uma consequência do seu próprio cultivo, do seu próprio coração. Então todo mundo já é, de certa forma, uma divindade. Todo mundo já é espírito habitando o corpo na matéria. Então, como Sócrates dizia, que eu repito sempre, a gente recorda o que esqueceu. Isso é um fato. A gente vai abrindo espaços para a gente recordar coisas que, quando a gente está no meio do caos, é difícil perceber, né? E a gente está no meio do caos, né? Como um está na lona. Então, a gente tem que tentar voltar para esse estado interno. E aí, quando a gente passa a cultivar, algumas coisas vão abrindo. E aí, quando eu comecei a descobrir essas técnicas, descobri também que existiam algumas tradições que tinham uma parte iniciática, uma parte um pouco mais profunda, não mística, mas alguma coisa que tinha um fundamento além. Algumas eram fantasiosas. Eu nunca, não tem um vídeo meu, um texto meu, que vocês vão achar aí que eu estou falando mal de alguma tradição ou de alguma pessoa. Eu não faço isso, eu acho isso muito leviano, né? A gente desmerecer alguma coisa que para a pessoa que está praticando, independente de qualquer coisa, para ela aquilo é maravilhoso, para ela está dando resultado. Mas de repente para mim, que não me identifiquei, não deu. Então não é justo que eu coloque um divisor de águas simplesmente porque não funciona para mim. Isso é meio esquisito. Pelo contrário, de novo, quem puxar aí na linha de tempo tem um monte de referência de um monte de tradição. É só cada um buscar aquilo que tem afinidade. E quem quiser também aprender as coisas que eu ensino, tá aí um monte de vezes que eu já compartilhei link. Eu não puxo o saco para mim, eu jogo para todo mundo. E cada um tem que ter a sua vontade. E eu passei pelas minhas coisas e refinei aquilo que para mim faz sentido. Então é só isso. Quem quiser outras traduções, é só pegar e já deixei referência várias vezes, mas é chato a gente ficar repetindo toda vez a mesma coisa, né? Até porque algumas pessoas que conheci na época, às vezes não estão dando mais aula, ou não querem mais que sejam divulgados. Tem algumas pessoas pedindo para Terra, não fala mais não, porque eu não quero mais divulgar, e não sei o quê. Enfim, cada um segue o seu caminho e eu tento respeitar todo mundo. Aí lá naquela época, né, quando eu estava explicando sobre isso, sobre relacionamento espiritual ainda, vocês vão entender, uma dessas traduções eu comecei a descobrir que existia a parte iniciática. O que era essa parte iniciática? Alguma coisa mística? Que eu ia baixar alguma coisa em mim ali e ficar flutuando no espaço sideral, numa nuvem prânica, tomando água de coco prânico? Não. Eram práticas, formas, métodos que dependiam de que antes de eu passar, antes de eu receber aquele conhecimento, aquela forma, aquele método, aquela prática, eu tinha que cultivar algumas coisas, praticar algumas coisas de determinado tempo. E algumas dessas traduções eu encontrava o professor quando vinha, né, ou professora, uma vez por ano, ou de tempo em tempo, de 6 em 6 meses, quando eles vinham para o Brasil, ou quando eu tinha condição de ir para onde eles iam, em outros estados, né, porque eles ficavam caros, na época eu estava bem apertado, né, e aí eu começava a juntar dinheiro e ia praticar com esse pessoal. E isso foi durante anos. Quando eu conheci a minha esposa em 2008, eu já estava praticando algumas coisas e estava naquele período que eu estava louco para ser monge. Só que daí eu falo, né, toma cuidado com o que se pede quando você pratica certas coisas. E aí eu já fazia o quê? Considerando aí de 2004 a 2008, 4 anos, não deu 4, mas uns 3 anos e meio mais ou menos, não me recordo exatamente o tempo, eu fiquei literalmente afastado, não tive outros relacionamentos, nada, fiquei só me dedicando à prática. Lembrando que eu comecei a fazer isso quando comecei a morar sozinho. Então, antes disso eu já praticava e lembrando também, quando eu era criança eu já praticava algumas coisas, mas não entendia porra nenhuma do que eu estava fazendo e ninguém me dava respaldo nesse sentido. Não porque minha mãe e meu pai não davam, não, pelo contrário, porque eram assuntos ou coisas que eu percebia que eu não tinha como provar. Então, se você não tem como provar, não adianta falar, vira ficção, vira misticismo. Eu sempre fui muito pé no chão com essas coisas, porque eu não tenho saco para fantasia, vamos dizer assim, né? Gosto, é legal você ver, se divertir com ela, mas não pegar para si ao ponto de dar merda, né? Cria-se máscaras e ilusões desnecessárias. Então aí quando eu conheci minha esposa, foi porque justamente eu joguei para cima, né? Então para quem estava querendo saber, como é que eu acho alma gêmea, essa porra toda. Primeiro que não existe alma gêmea. A gente tem que lembrar que a gente é uma divindade. A divindade não tem a ver com sexo ou com gostar de uma coisa ou não. A divindade é a divindade. Dela existem polaridades, que se somam, que se dividem, são fractais de uma mesma essência. Eu posso estar aqui encarnado como terra, usando o corpo de homem, posso estar encarnado como mulher, posso estar encarnado como travesti, posso estar encarnado como qualquer coisa, não importa. São roupagens que a gente usa. Ou se eu for num planeta que é assexuado, ou que os seres não têm reprodução da forma biológica como a gente tem aqui, então qual que é a minha alma gêmea? Entendeu? Então a alma gêmea é um contexto
é um pouco complicado, não vou nem entrar nesse mérito, porque é muita fantasia para o meu gosto. Almas gêmeas são complementos de alma, e a alma não se complementa, a alma não é um sexo, a alma é energia. E a energia tem polaridade. Essa polaridade não tem a ver que ela vai buscar uma outra polaridade. Quantas milhões de polaridades vai ter ressonante com ela? Vibratoriamente. Tudo que é vibratoriamente compatível faz parte de você. Então o que eu fiz, né? Como eu estava para ser monge, eu joguei para cima. Eu falei, se tiver alguma coisa para me fazer aqui, vamos tentar entender, né? Do contrário, eu estou vazando. E na época eu estava trabalhando, estudando, fazendo um monte de coisa, já tinha me formado, então eu falei, vamos lá. É assim que eu joguei para cima, eu conheci a minha esposa até hoje. Ela já praticava yoga na época, estou explicando isso por causa desse contexto. Eu estava louco para ser monge. Eu conheci ela justamente num lugar que eu não ia conhecer, que era um local de práticas, né? Assim como eu vi isso acontecer com um monte de gente, inclusive com alunos meus até hoje, que se conheceram praticando junto ali, e a coisa foi rolando, né, por afinidade de assunto, de interesse e de meio de vida, né? Porque quem ensina as coisas certas sempre lembra que tem que ter os pés no chão e a cabeça no céu. Se pôs os pés e a cabeça no céu ao mesmo tempo, perdeu a raiz, viaja, né? Então lá eu conheci ela, já praticava yoga, já estava dando aula, e eu comecei a dar aula depois, né? Eu já praticava algumas coisas, e já tinha formação em alguns métodos, e comecei a dar aula no mesmo lugar que ela dava. Só que na época eu trabalhava, como trabalho até hoje, né, em empresa, então montava turmas pequenininhas ali e ficava dando aula. E isso foi lá em 2008, 2009. Então em 2009 eu atendia pessoas com as técnicas que eu conhecia, de massagem, de energia, de cura prânica, enfim, de reiki, essas coisas assim. E aí conheci ela, ela já dava aula, comecei a atender no lugar que ela dava, e isso foi durante um bom tempo ali, tentando fazer principalmente de forma gratuita. Então pegava os tempos vagos e ia para lá, tentar ajudar ou fazer algumas coisas, e algumas coisas cobrava como uma fonte de renda extra, dentro da parte de massagem e outras coisas. E dava palestra, aula, guiava um grupo de meditação, fazia esse tipo de coisinha lá no começo. Nunca tão exposto assim como eu faço hoje, justamente por causa daquilo que depois eu fui entender, né? Por mais que você não seja ninguém, sempre tem um filho da puta invejando a vida dos outros. Sempre tem. E isso eu tô falando de puta no bom sentido da palavra, não tô xingando. É simplesmente uma pessoa que tem que tomar vergonha na cara, né? Chico Xavier já falava que uma das piores coisas que tem é inveja. E a gente se expor sem necessidade para algumas coisas tem que tomar cuidado. Então as coisas que eu comento aberto aqui, eu sei até onde eu posso comentar, porque sempre tem gente maledicente. Eu estou falando isso porque esse final de semana eu conversei com algumas pessoas que passam muito por isso. São amigos meus, amigas, que são muito conhecidos no meio geral de técnicas aí, não vou citar o nome de ninguém, por respeito às pessoas, né? Eu já falei, eu não gosto de ficar usando o nome de ninguém para as coisas. Eu tenho muitos amigos nesse meio. E alguns pedem, não gosto que fala de mim, não sei o que, eu deixo quieto. E tem outros que não, conversa aqui aberta porque a gente está sempre junto. Ou pessoas que a gente vai fazendo coisas juntos aqui. Mas essas pessoas que são muito conhecidas são muito invejadas. E é um dos sentimentos mais viscosos que tem, né? O Chico falou disso, daquela inveja é um visco, né? Um catarrão. Então, tu falou catarrão, tu falando por conta própria, é um visco preto. Isso vai endurecendo o coração das pessoas, vira o famoso ovoide, né? Coração encapsulado por um piche preto. Isso daí, para quem é clarividente, é fácil observar. E a consciência fica presa lá dentro. Eu deixei muita coisa gravada sobre isso. Então aí conheci ela continua dando aula até hoje lá. Então tá aí há mais de 18 anos dando aula. Eu dou aula desde aquele tempo, mas parei durante muitos anos por questão de tempo e de propósito também, né? Quando eu comecei a conhecer alguns métodos, a praticar e a treinar, a primeira vez que eu recebi algumas certificações, algumas traduções, principalmente da parte, né, de coisas que dava para provar, né, Qigong, né, a parte de Tai Chi, recebi iniciação em algumas linhagens de yoga, de taoísmo, pratiquei taoísmo vertente religiosa, né, de algumas culturas ali, não vou entrar na questão de nomenclaturas, pratiquei algumas linhagens budistas e aí foi. Só que entre uma coisa e outra eu sempre mantive aquelas práticas lá de trás, coisas que eu praticava lá do comecinho que sempre deram resultado. E fui mantendo elas ao longo do tempo. Então, para quem conviveu comigo nessa época, a própria escola onde minha esposa dá aula, já divulguei várias coisas aqui de vez em quando sobre isso, né? Quem não tiver dúvida, achar que eu estou mentindo, é só ligar lá e perguntar. Tanto é que meu nome está no site deles até hoje, nem barba não tinha na época, né? Tinha uma cara de moleque. Porque ficou lá. Eu tinha turmas pequenas, mas é aquela coisa. Mesmo em locais que depois disso eu palestrava, e dentro do centro espírita, inclusive, né? E tentei montar turmas, inclusive em centros de assistência. Olha, é impressionante como as pessoas não querem praticar.
Elas não querem se esforçar. Não estou falando no geral não, tá? Estou falando que assim, em locais que eu dava aula na época, você punha ali, começava 40, 50, 60 pessoas. Passava 6 meses, tinha 10, 20, passava um ano, 2, 3. E aí voltava esse ciclo perpétuo, e você vê que as pessoas não querem. E eu via isso nos locais que eu praticava também, e que eu pratiquei depois, eu via acontecer a mesma coisa. E aí é onde entra o relacionamento espiritual propriamente dito. Qual é a relação que você tem com você em relação àquilo que está praticando? Essa coisa. É a afinidade de propósito. Então, tem técnicas para N milhões de coisas diferentes. Só que a partir do momento que a gente desrespeita o que está praticando, ou que a gente coloca em xeque a credibilidade daquilo que você se esforça para fazer, aí é complicado. Primeiro, porque ninguém é igual a ninguém. Segundo, ninguém tem que estar fantasiado de monge, cheio de roupinha bonita ou feia, falar certo e errado o tempo inteiro, ter dente torto, no meu caso ou não, meio carequinho ou não, ter tatuagem ou não ter, ser homem, mulher, travesti, homossexual. Não é essa a questão. A questão é, o que você pratica dá resultado para você? E para todo mundo que pratica alguma coisa parecida? Tem algum método que está realizando alguma coisa ali? Ou é só fantasia? Essa é a questão. E tudo é válido. Tem coisas que eu pratico até hoje que são só teóricas. São métodos que você só pratica a parte mais filosófica. Tem outros métodos que você tem que praticar muito a parte física. Tem que se esforçar ali com várias formas, várias asanas, enfim, dependendo da tradição que vai desenvolver. E do que eu ensino, do que eu transmito, é aquilo que eu pratico. Do contrário, não faria sentido. E uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado, aí agora já entrando um pouquinho mais a fundo, né? Sempre que a gente pede uma coisa, ela pode mudar a nossa vida para melhor ou para pior. Então, quando a gente já pediu alguma coisa para a espiritualidade, mesmo quem não acredita em nada, todo mundo sempre pede alguma coisa, nem que for para si mesmo. Faz um post-it lá, meu objetivo de vida, faz uma matriz SWOT, enfim, a pessoa cria N maneiras ali, faz mapa mental, né? Cada um tem uma forma de criar um objetivo, vamos dizer assim, né? Se o nosso objetivo é a iluminação, ou se tornar melhor, ou se tornar mais sábio, a gente tem que aprender a equilibrar interno e externo de uma forma harmônica. E nunca desmerecendo e tratando o outro como melhor ou pior. Que essa é a parte difícil do caminho, né? A gente observar as pessoas como parte da gente, é uma bosta isso. E quando a gente tem que ver alguém que é muito ruim, sei lá, pega um molestador de criança. Para mim é abominável isso, mas existe, a gente sabe que existe. Como é que eu posso falar para uma pessoa que esse mesmo cara que está ali molestando pode de repente fazer parte do corpo da divindade dela? Aí eu escuto de muita gente, parte da minha divindade? Se fizer parte de mim eu arrependo na porrada, não sei o que. Entendeu? Essas são questões que são muito complexas e quando a gente tenta falar nisso por internet, pior ainda. Eu só tirando um negocinho aqui que às vezes eu vou dar uma ameaçando chuva aqui e aí os bichinhos vêm, né? Tá catucado a luz acesa aqui. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão de desmerecer aquilo que está tentando aprender e muito menos tentar provar para os outros. Isso daí é onde eu me arrependi bastante, entre aspas, no começo, né? Quando eu comecei a praticar, no começo, quando eu comecei a desenvolver algumas coisas, na adolescência eu tinha, vamos dizer assim, como eu tinha algumas percepções quando eu era criança, mas não entendia, é o que o pessoal falava de mediunidade de esponja, né? Então, na adolescência eu virei uma verdadeira esponja em vários sentidos. Tanto é que estourava tudo no meu plexo solar e eu não entendia nada, não sabia nem o que era esse trem. Então, quando a gente passa a desacreditar da gente, é onde começa a dar problema. Só que aí qual que é o outro problema? Se a gente desacredita e trava, a água parada apodrece. Então a gente não consegue dar vazão para o que está estagnado ali. Quando a gente começa a dar vazão, tem que tomar cuidado para não ir para o outro extremo, né? Que a gente sai daquele excesso, aquela falta de energia para muita energia. E isso pode se tornar uma forma agressiva de praticar algumas coisas. E aí a pessoa passa a desmerecer aquilo que está praticando, que é muito complicado. Porque daí você perde, de certa forma, parte da realização, porque você não está ali presente. Então, quando as pessoas vão buscar alguma questão de prática interna, criar um relacionamento com isso, seja com um professor, com um guru, com um mestre, com qualquer um, tem que entender que a pessoa que está ali na frente é uma pessoa, é um ser humano vivo, encarnado. Ou pode ser um extraterrestre, ou pode ser um espírito. O que é isso? O que é uma entidade? Uma consciência acoplada em outro corpo. Se você vê, escuta, toca, sente, então ali existe uma individualidade.
Ah, mas eu me conecto ao coletivo. Tá bom, mas o coletivo não é um corpo maior? Não é uma consciência coletiva? Então não é uma consciência? Então você está acoplando com um estado de consciência que é mais lúcido que o estado individual. Se eu me conectar ao coletivo da Terra, estou me conectando ao corpo da Terra. Então se cada um de nós aqui somos um neurônio na Terra, vamos pensar assim, né? Nós estamos dentro de um grande cérebro. E se a Terra for um neurônio dentro do universo? Se a gente pensar em macro e microcosmos, né? Então a gente faz parte de um corpo muito maior de energia. Tudo, no final das contas, é energia. Então, não importa como a minha energia está saindo. Ela está saindo desse corpo físico e quem está usando o corpo físico e o ouvido. E os espíritos que estão em volta vão escutar porque a energia deles, se for mais refinada, ela consegue observar tudo que está embaixo. Agora, tudo que está mais denso não consegue observar o que está mais refinado. Então são camadas de energia e todas circulam constantemente. É o yin yang, o famoso yin yang, né? Então não é questão de bem ou mal, é a gente ter afinidade e respeito pelo que faz. E aí nessa parte de relacionamento é esse cuidado. Tem algumas pessoas que começam a praticar ou vão buscar a prática nos primeiros anos pela parte filosófica, pela metodologia, pela mudança na qualidade de vida. Aí isso vai ser colocado como caminho de Buda, que vai ter os ensinamentos, os 10 desafios, eu até escrevi um pouco disso, do Mestre Lu. Pode vir como os yamas e niyamas da yoga, como todos os preceitos que a gente tem dentro dos canons taoístas e de outras traduções taoístas. Eu posso citar N, até no cristianismo, né? Tem lá os 10 mandamentos. E o básico, né? Respeite ao próximo. Não faça aos outros, não quer que faça com você. São coisas que deveriam pra gente ser muito básicas, pensando que a gente é um ser senciente. E os animais acabam agindo de uma forma instintiva, muito mais amorosa do que muito ser humano que é senciente. Que consegue rir, gargalhar, amar de uma forma um pouco diferente, mas não tão pura às vezes, né? Então essa questão não é uma coisa que adianta a gente ter inveja de quem pratica. E aí é onde entra o primeiro quesito dessa questão, no meu ponto de vista, de relacionamento dentro da espiritualidade. Primeiro entender, relacionamento não tem nada a ver com sexo, ou conhecer a pessoa ali dentro. Eu falei, acabei conhecendo a minha esposa lá porque eu ia ser monge, larguei a mão e falei, se tiver alguma coisa mostra, do contrário, tchau. Então vamos dizer assim, quando eu larguei mão de tudo, de ficar querendo achar alguma coisa, foi quando as coisas fluíram. Entre trancos e barrancos, como qualquer outro relacionamento. Então para quem às vezes passa mensagem, como me passaram esses dias, não, é porque nada dá certo, porque desde que eu entrei para a espiritualidade eu não acho mais ninguém. É porque às vezes a pessoa está buscando um mestre que não tem falha nenhuma usando um corpo humano. Nem fora do corpo não existe isso. Vamos dizer assim, ninguém sabe tudo, nem o espírito mais sutil não sabe tudo. A completa unidade de tudo é a própria dissolução do que a pessoa entende como Deus. Então, a não ser que você dissolva sua consciência na unidade de tudo e todas as coisas, ou seja, você faça a fazer parte de tudo e todas as coisas, não tem como ter uma verdade única. A verdade ela é fragmentada, por isso que a gente fala que são fractais de uma consciência maior. A não ser que você seja sua própria consciência, e isso não dá para ser abarcado num corpo tão pequitinho, né? Pequitinho, mas não menos importante. Lembrando que é macro e microverso, a gente só precisa voltar para dentro para recordar essa coisa toda. E isso não tem a ver com razão, né? A razão é uma ferramenta. O racional ou o emocional são ferramentas. E a gente é senciente. Então, o sentir ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Sentir. Então, esse relacionamento, quando começa a ser construído dentro de uma tradição ou um relacionamento afetivo, os dois cruzam, né? Então, estou explicando aqui. Eu não vou nem ler pergunta por enquanto, não, porque senão eu perco foco aqui, porque eu estou tentando explicar. Depois eu vejo se sobrar tempo e eu respondo. Eu estou aproveitando o tempo vago do que eu ia atender uma pessoa para responder essas coisas. Então, o relacionamento nesse sentido, ele se mescla. Porque da mesma forma que você vai ter um namoro com uma pessoa, ou que você vai casar com uma pessoa, quando a gente começa a praticar um método, a gente tem que escolher até onde a gente quer ir. Vai só na parte filosófica, metodológica, para a gente entender um conceito, uma filosofia de vida. Vai entrar um pouco mais além, vão entrar práticas, métodos, sejam alquímicos, magísticos, seja uma asana, um pranayama, uma prática de respiração, que já envolve disciplina e cultivo. Então a pessoa tem que ter no mínimo disciplina, para pelo menos estudar o material, se for a parte mais teosófica ou método, enfim, ela vai ter a teoria. Vai além disso, vai criar a prática, a execução disso mesmo, né? Sair da parte só da mudança de padrão mental para uma realização física, então ela tem que começar a cultivar também na matéria. Ela tem que usar aquele conhecimento e começar a colocar ele em execução.
É quando a gente passa a agir, transformando, né, conhecimento em sabedoria, e a gente tem que saber como usar. Vai dar certo sempre? Não sei. Então aí é a primeira parte, você escutar aquilo sem se prender ao que você está ouvindo, porque você está ouvindo, então você ainda não tem a realização. E aquilo que você está ouvindo pode ser certo ou pode ser errado. Por isso que a gente fala, tem que ter o pé no chão e a cabeça no céu. Então quando a gente começa a aprender, você tem que sentar e escutar. Escutar com a mente aberta e não cega. Então a gente senta com o professor, com o mestre, com qualquer outra pessoa, com o espírito, fora do corpo, dentro do corpo, não importa. Você escuta. Escuta. Sem julgamento, sem crítica, sem nada. Escuta. E aí você filtra. Que é para isso que serve o julgamento. Ele é um filtro, né? Então a gente julga como uma forma de filtrar se aquilo que a gente está escutando faz sentido ou não. Se não fizer sentido, a gente não desmerece, porque de repente não fez sentido quando você tem 20 anos de idade. Mas vai fazer sentido com 30, vai fazer mais sentido com 40. Ou não, vai fazer total sentido quando você estiver com 20. Mas com 30 não vai fazer muito não, e com 40 menos ainda. Por causa disso, que não fez sentido ou fez sentido no começo, a tua vida pode ter mudado inteira. Por isso que a gente tem que ter o bom senso, né? Usar o filtro do julgamento. Então a gente escuta, sem julgar a pessoa que está falando e sem julgar aquilo que está escutando. É filtrar, é simplesmente absorver o conhecimento. O conhecimento tem que ser lapidado depois. Aí você vai pegar a pedra bruta e transformar em alguma coisa útil ou não. Ou vai descartar e ver que aquela pedra ali vai na primeira gota d'água ela desmancha, né? Então a gente tem que ir absorvendo isso. E ao longo do tempo, respeito. Porque é ruim, né? Seja eu como professor, ou outros professores tantos que eu converso, principalmente monges que trabalham em templo mesmo, ensinando essas coisas frequentemente, o que eu venho observando que acontece comigo, pelo pouco tanto de aluno que eu tenho, não sou tão conhecido, não tem nem tanta gente que me segue, justamente porque eu não sou influencer, né? Eu venho aqui e falo de qualquer jeito, falo a palavra errada e vai continuar sendo assim. Eu não sei quando eu vou morrer, então eu vou tentar, do mesmo jeito que eu converso com os meus amigos pessoais, eu converso aqui e dentro do que eu posso. Com cada pessoa que eu convivo, eu tenho meus limites até onde eu posso conversar o quê? Para que não aconteça que nem antes, né? Eu falava certas coisas para simplesmente as pessoas me julgarem ou falar mal pelas costas. Então, com o tempo a gente vai amadurecendo e entendendo que não adianta a gente dar pérolas, né? Joias aos porcos. A gente tem que guardar aquilo que é precioso e dar para quem realmente tem afinidade de propósito. Dar não significa esperar alguma coisa em troca. Então imagina assim, você como um professor, como mestre, pai de santo, babalaô, alquimista, magista, monges, no caso de alguns que eu conversei esses dias, quando você vai ensinando algumas coisas para as pessoas, essas pessoas que querem aprender, seja eu como aluno, que a gente fala, você acha que você sabe tudo? Pelo contrário, tem um monte de gente que me vê em curso de um monte de gente. Curso, aula, eu frequento outros lugares, vou em centro, em templo, em terreiro de umbanda, templo taoísta, templo budista. Inclusive já recomendei várias vezes, vários aqui, né, locais que eu visito, que eu já visitei, que são lindos, maravilhosos. Então a gente tem que só ter afinidade pela coisa. E aí eu estava conversando com alguns, e é bem triste a gente ouvir, porque já aconteceu essas coisas comigo também. Por isso que eu tento, né? Lógico que não dá para ter total assertividade nisso, e muito menos esperar alguma coisa das pessoas. Eu lembro sempre de uma frase do Sri Yukteswar, né? Que foi um dos professores do Yogananda, que ele falava que a gente não pode criar expectativa, esperar nada de ninguém, porque daí você não se decepciona. Isso é fato. Desde quando em 2006, 2007 eu li isso num dos livros do Yogananda lá, pra mim, perfeito, né? Nunca espere nada de ninguém, porque você vai se decepcionar. Mesmo que a pessoa não queira, ela pode até mentir para você achando que está te fazendo bem. Ela pode ser uma boa pessoa, mas talvez ela não queira ir até onde você vai, e está tudo certo. É por isso que todo esse relacionamento espiritual começa com uma coisa que é simples, em qualquer coisa. Respeito. Seja em âmbito pessoal, profissional ou e principalmente espiritual. Nesses meios espiritualistas, de forma geral, né, desde que tenha sanidade no meio que você está envolvido, o respeito é a base de tudo. A confiança é conquistada com o tempo. Isso eu sempre falo, né? Confiança você pode dar para a pessoa ou não. Você pode dar a chance da dúvida ou dar a confiança. Às vezes você dá a chance da dúvida e às vezes você dá a confiança. E você pode se machucar e se ferrar nos dois. Então, se a gente não criar expectativa, o que vier é lucro. Por isso que eu falo que no meio espiritualista, depois de muitos anos praticando, de uns 10 anos para cá mais ou menos, 10, 12 anos para cá,
Todas as pessoas que se aproximam de mim nessa parte espiritual, eu quero só saber a parte humana, a parte espiritual sempre vai ser bônus. Se humanamente a pessoa gostar de coisas que eu gosto, praticar coisas que eu tenho afinidade, falar de assuntos que eu tenho afinidade, a gente caminha junto, do contrário é coleguismo. Tá ali por estar, a gente vai conversando, como qualquer outra pessoa, não tem nenhum mal, não tem nenhum julgamento nisso. A gente tem que ter afinidade de propósito para que a confiança seja construída. Então, a partir do momento que a gente tem respeito, a confiança vai sendo construída lentamente. É um trabalho como um casamento. Sou casado há 15 anos, sei bem o que eu estou falando. Confiança é uma coisa que a gente tem que vir pelo respeito e a confiança é conquistada ao longo do tempo. Ou não, você pode dar totalmente a confiança. Quando eu casei, eu falei para minha esposa, eu sou assim, 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 falei todos os meus defeitos. Na verdade, eu só coloquei defeito para ela. Eu só mostrei todas as partes ruins. Porque se ela falasse, dou conta disso, então tá bom, o resto é bônus. Todo o resto da minha parte espiritual, tudo, ela ficou sabendo algumas coisas bem depois. Conforme ela foi vendo que ela podia confiar em mim, tanto quanto eu confiar nela. Então, isso é conquistado. Isso não é uma coisa que pode ser simplesmente assim, eu confio cegamente. Normalmente dá bosta, né? Pra gente ver até onde vão as traições. A quantidade de vezes que a gente é traído é absurda. Não tô falando de traição de meter chifre, essas coisas não. A traição espiritual é a pior de todas. Então, imagina quando a pessoa é um pai de santo, alguma coisa assim, ou um sacerdote, ou os amigos que são monges mesmo, assim, né? Que foram voltados 100% para isso. É muito chato quando eles recebem certas devolutivas de pessoas que estão ali sustentando, depositando intenção, fé, energia, e a pessoa depois de anos vira na cara e gospe, vamos dizer assim, né? Ou está invejando, fica 10 anos praticando com a pessoa para invejar a pessoa. Usa tudo que ela fornece de informação, pega tudo aquilo ali, usa para outras coisas e simplesmente gospe na cara depois. Isso, como é que a gente tem sustentação de alguma coisa espiritual se a gente simplesmente pisa naquilo que nos ajudou a sair pelo menos um pouco do sofrimento ou evitar sofrimento? Porque tem algumas coisas que a gente vai praticar que não é que vai aliviar o nosso sofrimento, a gente vai aprender coisas que a gente vai evitar lá na frente para não sofrer. Porque quando a gente é mais novo e começa a praticar, aquilo que dá errado você tem mais tempo para corrigir depois, seja fisicamente, quando você lesiona alguma parte do corpo, seja psicologicamente, emocionalmente, quando você tem alguma tristeza ou decepção, ou espiritualmente, quando você se envolve em coisas que não é para se envolver. Graças a Deus não foi o meu caso, né? Porque eu fui tão pé no chão e tão chato, que eu entrava para praticar nos lugares, não sou chato de ficar perguntando, pelo contrário, eu sou o chato que ficava quieto sempre. Quem me conhece, que está aqui, ou me conhece na época, sabe bem. Eu entro mudo e saio calado, dependendo do lugar. Hoje em dia eu falo pra cacete. Mas é bem diferente a forma como eu vou quando eu vou aprender. Quando eu vou aprender, mudo e calado. Sempre fui assim, vai continuar sendo. Eu não posso desmerecer a pessoa que está falando. Não importa se está certo ou se está errado. Essa é a questão do respeito. Então tem muita gente que pode ensinar errado, pode ensinar certo, pode ensinar do jeito que quiser. Se eu for ali para aprender e estiver ouvindo, eu tenho que ouvir. E tem que respeitar. E não posso sair dali de dentro e já sair falando puta, aquela pessoa está falando um monte de besteira. Vai tudo fantasia, não sei o quê. Eu não sei se eu tenho maturidade para entender o que a pessoa está falando. Se eu tenho a realização que a pessoa tem, eu percorri o caminho dela, eu vivi a vida daquela pessoa. Se eu tenho mais capacidade do que ela, eu vejo além dessa pessoa, o máximo no mundo espiritual do que eu vou ter, desde que ela não esteja causando um mal muito grande, e aí obviamente eu não vou estar pisando ali. Se é uma pessoa que está machucando pessoas espiritualmente, usando de energia para ferir o dharma do outro, que não tem a ver com passar conhecimento, falando aí já envolve coisas um pouco mais punks, né? Não vou entrar no mérito aqui não, mas para quem sabe, sabe do riscado. Mas quando envolve a parte de você adentrar no mundo de outra pessoa, você invadir o livre-arbítrio, você ferir o dharma da pessoa, aí é óbvio que eu não vou pisar dentro. Mas a partir do momento que eu estou ali disposto a escutar, conversar, conviver, trocar ideia, seja com um colega, amigo, aluno, professor, eu tenho que respeitar essa pessoa, independente do que ela acha que sabe ou não, ou do que eu acho que sei ou não. É o respeito. A partir dali, a confiança vai sendo construída. É por esse respeito que a confiança é construída, em todas as tradições, em todos os métodos. Só que não pode ser um respeito com base em algo cego. O respeito vem pela própria humanidade das pessoas, pela própria forma. Se eu enxergo mais, se eu vejo mais, me enxergar que eu estou falando não é só ver, né? Eu sou míope, tem mais miopia. Então não é ver fisicamente. Se você consegue ir um pouco além espiritualmente, em relação àquela pessoa que está falando errado, ou que aquela pessoa está explicando alguma coisa que para você, você já sabe que não é bem aquilo, você tem duas formas de agir. Se você não conseguir ensinar ou ajudar aquela pessoa a entender um pouco diferente, porque a pessoa está fechada para isso, conviva pacificamente,
Você não precisa de praticar aquilo que é ofensivo para você se você já sabe que aquilo não vai funcionar. Mas para a pessoa está funcionando. E talvez para outras centenas de milhares vai estar funcionando também. Porque é o momento delas aprenderem, praticarem e colocarem em ação aquilo que para elas está sendo melhor. Então essa é a questão do respeito. Depois, com o tempo, a confiança vai sendo construída. E aí você vai criando até amizades pessoais aí com o pessoal. Mas realmente, né, eu concordo com... Essa pessoa conversou comigo esses dias agora. Que falou que estava muito chateado, estava querendo parar de ensinar algumas coisas dentro da tradição que ele pratica. Ele falou pra mim que realmente é foda. Tem algumas pessoas que dão umas, vamos dizer assim, traem pelas costas de uma forma muito estranha. E a inveja é realmente uma bosta. Principalmente para quem é muito conhecido, né? E principalmente para quem está ali executando coisas que são muito complexas. Então é a mesma coisa que você escutar de uma pessoa que você está ali, depois de anos que você está dedicando a tua energia, a pessoa fala, não acredito em você, tá? É meio estranho isso, né? A pessoa convive, está ali praticando, está ali fazendo, e depois de anos e anos e anos, fala que não acredita em nada. Então eu sempre falo para os meus alunos, entrou no grupo, ou vai praticar alguma coisa, seja comigo ou com outras traduções, eu sempre deixo o mesmo recado, é a mesma coisa que eu falo e que eu escrevia, né? Se alguém tiver acesso à minha linha de tempo, pega lá no Facebook, está escrito só. Desde 2009, quando eu comecei a ensinar algumas coisinhas disso, mas na época eu não falava dessa mesma forma, mas está lá. Os textos estão lá. Eu sempre falei isso, não espera muita coisa, só pratique e cultive. Se o seu cultivo é bom, a realização vem, independente da pessoa que está ali. Se o método ele é bom, se o cultivo é bom, ele está ali. Mas vê o que você quer. Você quer só para a saúde? Então tá bom. Então não exija da pessoa, ou do método, ou da tradição, do que você está ali, algo além. Aí que está o problema. É a mesma coisa que você entrar para uma linhagem, resolver pegar a parte iniciática. Por exemplo, algumas linhagens que eu fui iniciado tinha que fazer juramento. Você vai lá perante o monge ou o sacerdote, o lugar que você está ali, dependendo da tradição, né? Como a maior parte das coisas foram linhas orientais, então, quando você estava lá com os monges ou com os mestres, você fazia um juramento. Nada de místico, que você vai jurar, matar alguém, nada. Basicamente é um certo respeito pela tradição e pela forma, pelo método, pela energia que te é doada. Porque quando você entra na parte iniciática, não é que uma tradição é melhor do que a outra, não é isso. Em um estado maior de consciência, as traduções que são sérias, né, que são fundamentadas, elas se mesclam. Só que elas quebram, né, a partir desse estado de divindade, que é a unificação, elas se quebram em traduções para ter sustentações de acordo com as culturas, seja aqui na Terra, em cada local que tem uma cultura diferente, seja em outros planetas, dimensões, plano astral. Você vê que mesmo no plano astral tem coluna espiritual oriental, xamânica, taoísta, budista, umbandista, do candomblé, tem colônias espirituais de todo tipo. Mas isso são corpos, né, são cidades que são feitas de uma forma ectoplasmática, elas existem em uma contraparte dimensional. E a hora que isso tudo se funde ou é dissolvido, o que sobra disso? Consciência. Então tudo vai se unificando de certa forma. E as traduções acabam sendo unificadas desde que sejam sustentadas. Não estou falando que alguém inventa uma novela aqui na Terra. A pessoa pode criar uma tradução aqui, em que ela pega o que ela sabe e ela coloca ali dentro. A questão é, está gerando o que com isso? Se é algo positivo e bom, tudo bem. Agora, se é um meio de criar ilusão e mexer com o Dharma da pessoa, aí complica. Porque daí deixa de ter um fundamento, um método. Aí tem só a parte de que você é obrigado cegamente a acreditar, independente de você conseguir praticar. Então eu concordo com esses professores e com a galera que estava conversando ali com a gente. Estou falando com a gente porque tinha outras pessoas conversando essas mesmas coisas juntos. E é chato mesmo. Então, quando vocês forem praticar alguma coisa em qualquer tradição, eu não ligo para essas coisas, tá? Porque quando eu vou treinar ou vou ensinar alguém, eu sempre falo, você quer estar aqui para quê? Qual é o seu objetivo? Independente de eu conhecer a pessoa, não. Eu sempre pergunto, qual é o que você quer? Se já vem para aquele papo, não, porque eu quero ver o São Germano, porque eu quero ser clarividente. Se o propósito é só ver espírito, não rola. Então depende muito do que a pessoa está buscando e eu tento ser honesto nas coisas. Tem pessoas que vêm para praticar, se for nesse campo, não dá certo. Agora, se a pessoa vier pela saúde, tem muita prática para a saúde. Se a pessoa vem para abrir os canais do corpo, talvez em algum momento começar a ver espírito, escutar ou sair do corpo, isso é uma consequência, mas não o objetivo principal. Primeiro a gente tem que encher a pança, que a gente fala, né? Cultivar alguma coisa que o nosso corpo abra espaço para a gente ter um pouco menos de dor física e emocional por consequência. Então, conforme a gente limpa a memória muscular, lembrando, né, memória muscular,
a gente não repete o mesmo movimento até aquilo lá ficar constante. Então, o corpo ele vai aprender. Então, a gente tem que ter esse relacionamento espiritual primeiro com o nosso corpo. Por isso que a gente tem as práticas. Você vai praticar uma asana no yoga, uma fórmula de Qigong, enfim, não importa de qual tradição. Você vai praticar um método ali, fazer alguma coisa, para você começar a se entender. E a partir do momento que você está fazendo aquele método, você vai cultivar respirações, você vai cultivar meditações, então, enfim, cada tradição vai ter seu jeitinho de ensinar e o seu fundamento. Se a gente tiver respeito por isso, e a gente começar a praticar, a parte física, aos pouquinhos, a gente vai ficando mais sereno, mais pacato, a gente vai aprendendo a desapegar sem desmerecer, que eu falo, né? Eu gosto de falar dessa forma porque acho que é mais simples de entender. A gente desapega, mas não desmerece as coisas. Tudo tem valor, né? Não adianta desmerecer o pão e a água que eu comi ontem, que se eu desmerecer isso eu passo fome amanhã. E daí o meu cérebro, a minha energia vai entender que aquilo ali não serve para mim. Que é a mesma coisa que eu comento com os meus alunos, né? Para quem quer começar a desenvolver além dessa parte que é o dia a dia, que é o cultivo mesmo, que é começar a pegar a parte iniciática, tem que saber o que é. Porque a hora que você começa a parte iniciática, são formas que você está trabalhando com energias, como se sai 110 para o 220, 220 para o 1000 volts. Então você recebe formas que o seu corpo tem que ter um certo preparo. Em todas as traduções que eu já pratiquei, seja de yoga, de taoísmo, de alquimia interna, de magia, de qualquer coisa. A gente tem tempo para desenvolver, né? O famoso Kung Fu, tempo e esforço. Então a gente vai desenvolvendo e conforme os mestres ou professores ou quem tem a competência para ver, né, que você consegue já executar um pouco a mais, nos momentos adequados é passado algumas fórmulas a mais, alguns métodos a mais. Aí entra o processo iniciático. Pelo menos a maior parte, não todos, claro, né? Cada tradição é uma tradição, mas alguns que eu pratiquei, deixa eu só ver uma coisa aqui. Desculpa, é que daqui a pouco eu tenho que sair, chegou uma mensagem para mim, então eu estou ao vivo aqui, né? Dá um delay aqui de tempo, mas estou aqui ainda ao vivo. Que horas são agora? São 8h32, com mais uns 10 minutinhos dá pra gente encerrar isso. Depois, se não der tempo, outro dia eu posto mais alguma coisa. Mas quando a gente vai praticar, então as pessoas vêm, quero praticar só a parte física mesmo. Beleza, tranquilo. Dá um puta fundamento, vai te dar uma puta resistência, talvez você consiga boas realizações. Entrou na parte iniciática, com juramento ou sem juramento, a gente tem que saber o que jura para quem jura. Então, o primeiro juramento que a gente faz é com a gente mesmo. Qual é o meu objetivo? E depois, não desmerecer. Porque a partir do momento que entra para a parte iniciática, é doado uma energia extra. Então você está fazendo parte, não é que uma sanga, uma comunidade, uma tribo, uma colônia espiritual, uma cidade ou algum mestre é melhor do que o outro. Mas a partir do momento que você entra para fazer alguma coisa que envolva um aspecto um pouco mais profundo de conhecimento, de transmissão, que aí já começam transmissões que são orais, né? A gente começa a ensinar coisas que a pessoa já tem que ter um mínimo de cultivo, um mínimo de espaço para receber. Isso não a torna melhor ou pior, pelo contrário. Normalmente é mais porrada, né? Mais desafio que a gente tem que enfrentar, porque a gente vai ter que mergulhar mais fundo, entender coisas que às vezes a gente não entendeu. Então a gente recebe ferramentas, e essas ferramentas vêm com outorga. Então as entidades, os seres espirituais, o nome que vocês quiserem dar, que é conectado à nossa essência, passam a ajudar um pouco mais a fundo naquele método que a pessoa quer desenvolver. De novo, de qualquer tradição, de qualquer meio. Mas e quem não tem acesso a nada? Talvez passe por isso de uma outra forma, em algum momento, se não for nessa vida, em outro. Agora, o fato é que quando a gente recebe certas formas, certos métodos, algumas coisas, que os mestres explicam, que está nos tratados, nos livros, nos ensinamentos, nas iniciações, é que isso é para encurtar o nosso tempo de sofrimento. É para isso que Buda ensinou, Lao Tse ensinou, Krishna ensinou, os imortais ensinaram, os mestres, enfim. Eles passaram por situações, passaram por processos em que esse conhecimento milenar foi transmitido de geração em geração, porque essas pessoas praticaram alguma coisa que elas foram recebendo, não importa de onde, porque tudo se desdobra do sutil para o denso, elas foram recordando, recebendo métodos que economizaram o tempo de sofrimento, para elas não ficassem tanto tempo encarnando e desencarnando, sofrendo, porque de alguma forma, em algum momento do tempo, não importa de que forma, essa energia foi corrompida, ou seja, foi dado um nó ali. Então, seu elemento, né, sua madeira, metal, fogo, ar, enfim, qualquer coisa, terra, eles se corromperam. Então, você vai limpando essa estrutura, desde a memória muscular, memória, né? Então, tem memória dentro do osso, tem memória na medula óssea, tem memória no sangue, tudo é memória. A parede tem memória, tudo tem memória. Essa memória é uma energia coagulada. Então, a gente tem que desprender dessa memória, desfazer dessa memória o apego que a gente tem.
E esse apego em N proporções, em N dimensões diferentes. Então, quando a gente vai praticar uma tradição, a gente tem que ir lá e começando a dissolver isso, né? Limpar por um processo que tem uma fundamentação. Porque quando tem um fundamento, quanto mais antigo é esse fundamento, mais pessoas praticando, e quanto mais pessoas praticando, se o fundamento é correto, mais realização vai tendo. Então é o que o Buda falava, quando o ser se ilumina, muitos se beneficiam. E iluminação não tem a ver com ver espírito, não tem a ver com incorporar espírito, não tem a ver com falar com espírito, tem a ver com sanidade, que é de onde vem a palavra santo, né? Com sanidade, do corpo, mente e alma. Então a gente conseguir sair do próprio sofrimento, e a partir do momento que a gente sai do próprio sofrimento, não quer dizer que a gente nunca tenha dor no corpo, mas um estado de consciência um pouco mais sereno, a gente começa a transmitir coisas. Pelo menos foi assim que eu aprendi, né? Então a gente vai passando a transmitir algumas coisas, e para quem quer um pouco mais, a pessoa tem que aprender a respeitar o tempo dela e o tempo que pode ser passado. Porque hoje em dia virou um tal de vender coisa para tudo quanto é lado, que a pessoa, em um final de semana, já sai certificada com um título na mão de mestre e no outro final de semana já está dando aula. Qual é o tempo de cultivo que ela teve daquele método para poder mostrar uma realização que não seja só teórica? De qualquer tradição, estou falando de coisas que são praticáveis, né? É diferente de você fazer um curso de massagem ou algum outro curso esotérico, alguma coisa, você vai ali e recebe um certificado de participação, um certificado de iniciação de alguma outra coisa. Estou falando de um método de cultivo, um método de prática. Isso exige tempo e esforço. A gente não consegue, no final de semana, alguém bater, dar um plim-plim-plim, no final de semana subsequente a gente já sabe tudo, já tem tudo aquilo realizado para ensinar um monte de gente. Aí é muita teoria. A teoria tudo bem. Se você for aprender teoria, tudo bem. Mas a partir do momento que aprendeu a parte iniciática, você está cultivando uma energia que foi doada para você através de uma cadeia de geração. Então a gente tem N seres envolvidos nisso, né, para ajudar você a sair de um condicionamento. A partir do momento que a gente está praticando, está cultivando, chega um momento que a gente não acredita mais naquilo, que a gente fala isso não serve para nada, então a gente dá um passo para trás. Porque aquela energia que foi doada, aos pouquinhos, ela é dissolvida. Porque imagina, você vira, sei lá, vamos imaginar que você gosta muito de Buda. Vamos considerar um dos Budas, tá? Porque existem centenas de milhões de Budas. Vamos considerar o Siddhartha, que é o mais conhecido, vai, esse aqui é a Muni. Então, você vai lá e começa a aprender com ele. Depois de 10 anos que você está, 20 anos, 30 anos praticando, ele, óbvio que ele vai saber ser antes de você, né? Pela sua própria forma de cultivo. Mas a partir do momento que você fala, olha, não acredito mais em nada disso, para mim isso daqui é simplesmente eu ficar olhando para tua cara bonitinha, toda aquela energia que te foi doada, automaticamente ela é fechada. Ela é cortada do canal de energia. Por quê? Para que alguma tradição vai ficar sustentando uma energia no teu corpo que você não vai utilizar, que não seja para a própria vaidade, para o próprio ego? Isso vale para mim e para qualquer outra pessoa. A partir do momento que a gente fala que está sustentando uma tradição, que vai passar um ensinamento que é iniciático, estou falando de quem acumula energia, de quem pratica, de quem quer fazer a coisa um pouco além. A partir do momento que a gente vai transmitir alguma coisa para alguém, você está dando um pouco de quem você é para a pessoa. E é por isso que essa pessoa que veio conversar comigo estava tão triste, né? Porque ela ficou anos ali ensinando, e depois toma uma facada, né, no meio da lata, assim, ó, não. Eu falei, esquece, só não criar expectativa. Se a pessoa falar que não serve, que não funciona para você, o que você faz, mas você gosta da pessoa, continua convivendo com a pessoa. Ela simplesmente não tem identificação com o teu método. Então não crie expectativa de que você doar parte de quem você é, a pessoa vai te tornar uma santa ou melhor que você. Cada um vai até o limite que tem que ir. Deixa eu só responder uma mensagem, só um segundo. Desculpa, pessoal, é que eu vou ter que sair mesmo. Acho que eu vou ter que sair mesmo agora. Então é ruim quando a gente tem, no caso, né, a expectativa de esperar de alguém alguma devolutiva positiva. Não tenha. Então todo mundo aqui que é professor, de qualquer tradição, não fique esperando que a pessoa que convive com você vai acreditar sempre naquilo que está fazendo, porque de repente não vai. Está ali pela amizade, está ali pelo coleguismo, está ali pela identificação de método. E tem muita gente que, óbvio, né, como acontece, sempre aconteceu, vai continuar acontecendo. A pessoa não vai praticar, ela não vai buscar o fundamento, ela não acredita naquilo, mas ela vai repetir tudo aquilo que você fala dentro daquilo que ela faz. Só que aí a gente tem que observar no dia a dia, né? Como está isso em relação às realizações da pessoa. E não criticar, e não julgar. Porque a pessoa está criando aquilo para ela, não é você. A partir do momento que a gente tenta ajudar as pessoas, não dá para criar expectativa. Isso machuca.
E isso cria problemas. Então a gente tem que evitar esses problemas, né? Senão a gente continua cavando um buraco sem fundo. Que a gente tenta ficar feliz às custas da realização de quem convive com a gente. E isso não dá certo. Então foi isso que eu respondi para essa pessoa e para algumas das pessoas que estavam junto. A partir do momento que o que eu estou transmitindo é útil, o que a pessoa vai realizar é responsabilidade dela. Eu não vou ficar feliz ou triste. É óbvio, quando algumas pessoas que praticam algo, pelo menos do que eu passo, ou do que eu cultivo juntos, né? Que eu falo, eu prefiro andar com a pessoa do meu lado e não atrás ou na minha frente, né? Eu detesto tirar a bunda dos outros ou alguém ficar cheirando a minha. Então, primeiro o que me interessa das pessoas é a parte humana, é a afinidade. Tem pessoas que de repente vão se tornar minhas amigas, mas vão praticar a parte física do que eu faço. Não vão querer ir além disso. Tem pessoas que vão querer ir além, mas no meio do caminho vão parar. E outras vão continuar cultivando. E a informação, normalmente, quando a gente gosta da pessoa, a gente quer passar muito mais do que realmente deveria, às vezes. Que é o que normalmente algumas pessoas vêm comentando, nossa, mas eu dediquei a minha vida a ensinar aquela pessoa, não sei o quê. Não dedique a sua vida a outra pessoa. É sua. Então você só pode dedicar para você. O que a gente faz é externar o que a gente já é. A gente pode citar N exemplos aqui, o mais conhecido, pelo menos da gente aqui no Brasil, é o Chico Xavier, que é o mais recente. Ele viveu a vida dele, mas ele doou parte do que ele é para todas as pessoas que quiseram aprender com ele, seja na caridade, seja na parte espiritual, seja enquanto homem. E fez o que tinha que fazer, sem nunca precisar de desmerecer ou desvalorizar outro método, outra tradição, outra pessoa. Assim como tanta gente faz com ele, né? Desmerece tudo que ele ensinou falando que ele era charlatão. Não me interessa o que ele era espiritualmente ou o que ele é espiritualmente, ou se eu vejo ele fora do corpo ou não. O que ele foi aqui enquanto homem para mim é muito mais importante que qualquer outra coisa que alguém já tenha me dito ou que eu já tenha visto dele espiritualmente, assim como qualquer outro mestre. Então, das partes que eu pratico, que eu faço, do que eu cultivo, para mim, primeiro vale a pessoa. Porque se eu não considerar a pessoa ali dentro do processo, isso não quer dizer que eu viro amigo dos outros, pelo contrário. De novo, respeito ele é obrigatório em tudo que a gente faz na vida. A confiança ela tem que ser conquistada, ela tem que ser dada. Confiança para quem nunca viu não pode ser dada. Ela tem que ser conquistada para que se afine, se crie uma amizade. Até ali a gente ensina métodos, processos e práticas. Para não acontecer isso que muita gente fica triste quando vem conversar comigo. Que cria-se uma amizade tão profunda, às vezes, entre professor e aluno, que já não existe mais a separação e o respeito se perde. O respeito fica na amizade, mas acaba na prática, acaba em relação ao cultivo. Isso é muito perigoso. E as pessoas acabam se decepcionando e se machucando. Você vai esperar que a pessoa acredite em tudo que você fala. Coisas que você às vezes não tem como provar. Já passei por isso N vezes. Às vezes eu queria pegar um amigo, um colega, ou até minha esposa mesmo no começo, né? Antes dela começar a perceber algumas coisas a meu respeito. Tinha coisas que eu queria passar ali, porque era aquela minha ânsia, né? De falta de maturidade humana, de querer mostrar ou de querer ensinar alguma coisa, mas para a pessoa poder realizar, ela teria que praticar as mesmas coisas, ou pelo mesmo tempo, ou ir além, né? Que é o que a gente tenta fazer, passar o pulo do gato, para a pessoa não tenha que passar o mesmo sofrimento da gente, porque quando a gente gosta da pessoa, a gente quer que ela sofra menos. E aí a pessoa fala, não, eu aguento o tranco, né? Igual eu fazia no começo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Era uma porrada atrás da outra. Até eu abaixar a cabeça e aprender um pouco mais sobre humildade. E quando você é novo, acha que consegue tudo, porque prática, né? Praticava, ainda mais com os 3, 4 anos ali que eu estava sozinho. Aí que vai, né? Toda a energia sexual de relacionamento que eu não usava externa, eu queria usar em prática. Para poder desenvolver alguma coisa, porque eu tinha muito estudo, muito conhecimento, mas pouca realização, pouca prática física realizável aqui. Você tem que fazer ali, sentar e fazer, praticar e fazer. E isso vem com o tempo. Então, assim, se serve de consolo, entre aspas, todo mundo vai passar em algum momento, seja como aluno ou professor, vai passar por decepções. Todo mundo passa. Então, dessa galera que veio conversar comigo, até outras pessoas que já conversaram tempos atrás, eu já passei por isso, eles já passaram por isso, outras pessoas vão passar por isso. Esqueça o que a pessoa espera. Conviva dentro de uma amizade saudável, dentro do que dá, e não do que a gente espera, porque as pessoas vão ter cada uma o seu universinho, cada uma a sua parte emocional, e não adianta procurar no professor ou professora muleta, ou fuga, ou apego emocional, que é o que muito aluno ou aluna acaba fazendo com o professor, coloca num pedestal e acha que dormir com a pessoa, namorar com a pessoa, casar com a pessoa
vai ascensionar ou resolver todo o problema de um suposto karma que a pessoa nem sabe se tem, porque foi alguém que disse, não é ela que sabe, foi alguém que falou que tem. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, e principalmente por respeito. A maior parte das pessoas, se não todas que convivem comigo, ou que eu converso no dia a dia, são pessoas que eu trato pela parte humana. A parte espiritual, coisas podem me ser provadas, coisas não podem. Tem pessoas que eu encontro fora do corpo, eu tenho como provar? Não tenho, nem quero, nem não tenho interesse nenhum nisso. É uma coisa muito estranha, né? A gente querer provar coisas para agradar o ego dos outros. Aí é fácil, eu gravo um monte de coisa divertida. Se eu falar metade de algumas coisas aqui, eu falei, ficar rico com a internet hoje em dia é questão de saber até onde você quer ir com a tua sanidade. Se é subjugar as pessoas, criar ilusão, esse tipo de coisa, dá para ganhar muita grana. Só que depois que morre, como é que faz? E a vida é bem curta, eu não sei quanto tempo tem de vida. Então a gente tenta passar um pouco com os pés no chão, né? Com um pouco de sanidade. Então eu convivo com pessoas que praticam N tipo de coisas. Tanto da parte espiritual como da parte física mesmo. Parte mais terra-terra. E tranquilamente, respeito todas, não critico nenhuma, não fico falando mal e fico puto quando as pessoas vêm me procurar para ficar querendo saber o que eu acho daquele professor ou daquela tradução. Eu não acho nada. Lê o que está escrito, conversa com a pessoa que ensina, não é comigo. Se eu não posso elogiar, eu não critico. Porque eu estou cansado de pessoas que me criticam pelas costas e nem sabem quem eu sou. Ou nunca nem tentaram praticar por mais de 3, 4 anos com afinco mesmo. E aí fala para mim, porra, eu pratico há 2 anos. Pô, se Lao Tse, se o Confúcio tinha 80 e tralalá, falou que queria ter mais 80 anos para aprender alguma coisa. Se os mestres encarnam e desencarnam na Terra, porque acham que às vezes precisam de mais alguma coisa ali para entender-se enquanto divindade, se mestres que já são realizados, se bodhisattvas que poderiam... Bodhisattva é um ser que ele está entre uma divindade, um ser búdico, e um ser humano encarnado já com estado de consciência desperto. Eles desencarnam e ainda mantêm um corpo de forma, como se fosse um corpo astral, sutil, para continuar ajudando as pessoas aqui, porque ainda tem coisa para fazer. Já poderiam se dissolver num estado búdico, que é além da forma, um estado de consciência pura, de sabedoria. Eles ainda permanecem aqui porque percebem uma coisa que a gente deixa de perceber, porque a gente vai esquecendo, né? A gente vai perdendo essa sensibilidade de entender que se a gente é uma divindade, para quem se acha um ser supercósmico, qualquer ser vivo, ou essa parede, ou qualquer coisa faz parte do nosso corpo, porque tudo isso é energia coagulada. Então, a partir do momento que a gente faz o famoso Namastê, né, o Deus em mim, saúdo o Deus em você, o que a gente está saudando aí dentro da pessoa? Ah, não, eu só saúdo quem é da minha tradição. Eu só é o Namastê se você for o Namastê. Entendeu? É complicado isso. E eu sei que é uma bosta estar aqui encarnado. É lógico, dói tudo. Dói junto, dói os ossos, dói a cabeça, come coisa ruim. Aí os outros ainda constrói, né, fabrica um monte de produto gostoso que faz mal. É foda, né? Então as maiores coisas que a gente tem aqui de desafio é o desapego. É a gente entender que se hoje dá para chupar um sorvete, aproveita ele bem, porque talvez amanhã não tenha. Se hoje dá para ir no dentista, aproveita bem, porque talvez amanhã vai ser no alicate se não tiver um dentista. Então essas coisas que a gente tem que entender, a observar o agora, e agora me pôr de vez, agora tem que sair. Observar o agora e entender que o relacionamento principal é com a gente. Dentro de uma sanga, de uma tradição, de uma comunidade, de uma corrente, não importa onde. Você vai ter pessoas que você vai ter identificação física, humana, outras só na parte espiritual, na parte mais teórica, outras você vai ter uma afinidade muito grande. Mas não crie expectativa, nem como aluno, nem como professor de qualquer coisa. Cultive. E primeira coisa, respeito. A confiança ela vem. Agora, a partir do momento que você se decepcionou, é porque você criou expectativa. E cada um vai realizar de acordo com o seu meio. Cada um vai realizar de acordo com o seu instinto. E a maior parte das pessoas vão pegar um pedacinho daquilo que você é, ou daquilo que aprendeu com você, e vão levar para dentro do que elas fazem. E aí a gente tem que ver se elas vão repetir de forma cega ou se elas realmente realizaram aquilo. Mesmo quando a gente não tem como provar algo, se a pessoa pratica, ela prova por si mesma. E aí é só olhar na carinha, né? Se a pessoa está com uma cara melhor, se ela está mais serena, se ela está mais em paz, independente de ter uma dor de barriga ou não, ela está ali presente. E aí a gente vai vendo, pelo estado de pacificação dela, o nível de realização. Então acho que deu para explicar por cima, assim possível eu gravo, tento responder o resto que não deu tempo. Mas de forma geral é isso, respeito gera confiança. E relacionamento, seja dentro da espiritualidade, seja dentro de uma sanga, ou dentro de um casamento, dentro de um namoro, esse respeito pelos assuntos
nem sempre as pessoas vão concordar. As pessoas não vão, às vezes, conseguir chegar num consenso daquilo que acreditam em relação umas às outras. Mas se o respeito continuar, de repente essa amizade e o tempo, cada um vai adquirir a maturidade necessária para entender até onde consegue ir e até onde o não conseguir ir pode ser uma vaidade, uma arrogância ou uma falta de vontade de admitir que precisa de ajuda. Porque muita gente não vai admitir. A cabeça é tão dura que o coco é difícil de rachar e a pessoa ainda vai ter que bater bastante a cabeça na parede até aprender a não desdenhar ou não desmerecer aquilo que ainda não conseguiu lidar consigo mesmo. É só não desmerecer o caminho dos outros. Se você não consegue lidar com o teu, se você não consegue lidar com o que a pessoa realiza, é só serenar a cabeça e entender que todo mundo tem seu tempo para tudo. E sempre vai ter uma montanha maior. Se o próprio Confúcio diz que ele é mais 80 anos, quem sou eu aqui, né? Então a gente vai praticar, sem expectativas. É só isso. Então, de tudo que vocês forem fazer, não criem expectativas. Só pratica, cultiva, faz aquilo com humildade, entendendo que todo momento, independente da pessoa falar mais grosso, mais fino, falar mais bonitinho, mais bonzinho, ou for um pouco mais ríspida, se aquele cultivo, se aquela pessoa, ela está sendo real para você, ela está sendo humana, a chance de você conseguir colher alguma coisa espiritual normalmente é bem maior. E daí passa a se entender o famoso Deus em mim, saúde Deus em vocês. Até mais, pessoal.